Eu resolvi trazer essa prova da ESA, Escola de Sargento das Armas, que foi aplicada ontem, dia 15 de setembro de 2024, e eu vim trazer alguns comentários sobre isso. Então temos uma primeira questão, que trata sobre geometria espacial, uma questão bem tranquila. Uma segunda questão que trata de matrizes. Uma terceira questão que trata de probabilidade. Quarta questão que trata sobre grupamentos, então combinação. Uma quinta questão que traz geometria de posição, geometria espacial de posição. Então, a gente chama isso aqui de geometria descritiva, mas que na verdade essa questão trata de posições relativas entre retas e planos. Sexta questão, uma questão sobre funções, bem simples, função quadrática e função reta. Sétima questão fala sobre uma PG, em que você tem que saber analisar como essa PG é classificada através de áreas. Então, ele utiliza, nesse exemplo aqui, os fractais. Oitava questão é uma questão de trigonometria, em que envolve tangente de um arco duplo, então tem que lembrar da fórmula. Nona questão trata de probabilidade. Décima questão, números complexos, só que aqui ele utiliza a fórmula de Moivre ou Moivre. 11ª questão traz binômio de Newton, certo? E essa questão é bem interessante, mas eu vou falar sobre ela rapidinho, já. 12ª questão é bem simples, questão de polinômios, geometria analítica, a hipérbole. E a 14ª questão, simplesmente o cálculo de o perímetro de uma região curva. Só que uma curva simples, né? Uma curva de uma circunferência. Então a curvatura dela é constante e aí você pode calcular por 2πr. Então primeiro já vamos falar do nível dessas questões, né? Então vamos lá. Primeira questão, eu diria que de 0 a 10 eu daria um 6 de 10 em relação a nível. Essa segunda, como ela foi proposta aqui, o nível dela está bem baixo, porque é uma simples cálculo de subtração de matrizes e cálculo de determinante. E aí, como o resultado é 0, você vai ter simplesmente que encontrar as raízes, 1 e 3, então não tem muita coisa. Terceira questão de probabilidade, eu vou omitir, porque probabilidade e combinação não são meus assuntos, depois eu falo sobre isso. Então, terceira e quarta estão fora. Quinta, que é geometria descritiva, posições relativas. Essa questão estava um pouco salgada em relação a certos detalhes aqui que eu vou comentar. Então, daria um 7 de 10 para ela. Essa sexta, eu daria um 6 de 10. A sétima estava bem simples, era só
prestar atenção nesse não sombreado aqui para não errar. Então eu daria um 6 de 10. A oitava tinha que lembrar dessa fórmula da tangente, então também um 6 de 10, que tinha que lembrar. Probabilidade, vou omitir. Não é meu assunto favorito, não estudo, então não vou opinar sobre. Números complexos, bem tranquilo. Só lembrar da fórmula de potência de números complexos. Então essa eu vou botar 5 de 10. Bom, essa 11ª era bem interessante, mas não é nada fora do que normalmente se estuda em binômio. É simplesmente saber termo e saber somatório dos termos binomiais, que dá 2 elevado a n, onde n é a ordem do binômio, né? Então não é nada de outro mundo. Eu vou colocar 6 de 10 também, o nível, porque é simplesmente saber a soma dos coeficientes, né, de um polinômio. Então isso é só simplesmente fazer P de 1 e aí você vai obter esse número aqui é uma potência de 3, e esse número que você vai igualar é potência de 3. Então vira uma equação de segundo grau, que você encontra as raízes, uma é negativa, e aí você obtém a solução. Então não é nada muito fora. Essa de geometria analítica também, ela é tranquila, certo? Muito tranquila, porque ele quer saber a equação de reta que passa por esses pontos aqui, certo? Equação de reta que passa por esses pontos. Mas para a equação de reta você precisa apenas de 2 pontos para poder determinar. Analiticamente, né? Você faz x, y, A1, B1, A2, B2, sabendo esses A's e B's, e aí faz o determinante. Então, é simples de contar essa equação de reta. Sabendo, você tem esse ponto aqui, que no caso é 1 e 3, e resta saber esse outro. Mas esse outro você encontra facilmente pela equação da hipérbole, né? X² sobre, divide tudo por 20, então fica 5. E aí você tem A, você tem B, e aí você encontra C, que é mais ou menos 3. Então você tem esse ponto 3, 0, e simplesmente faz equação de reta. Então não é nada muito difícil. E essa outra aqui também não era difícil, porque bastava você encontrar esse perímetro. Então você encontrava esse setor aqui, externo, depois você ia para o setor interno, e aí dava a resposta, que no caso o raio, como é 3, você ficava com 6 mais 2πr, em que o r foi dado, né, 3, e aí o setor circular, em que isso corresponde. Então é só saber esse alfa aqui, que no caso aqui não tinha muito o que fazer não, era bem simples, né, de você encontrar. Então a resposta não era um número tão complicado de se obter. Então o que eu posso falar? E essa questão aqui eu daria um 4 de 10 de nível dessa questão. Então vocês observam que essas questões aqui da prova, elas ficaram com 6 de 10 em média, né? De nível de dificuldade, 6 de 10. E eu diria que pelo nervosismo ficaria um 7 de 10 o nível de dificuldade. E aí que eu quero chamar a atenção para que perfil de candidato eles buscam, né? Então, por exemplo, se você tem dificuldade em matemática, se você não está seguro do que você vai fazer, essa prova não é para você. Então, aqui tem bastante conteúdo concentrado e você não vai conseguir sair bem. Você precisa ter um domínio legal da matemática. Eu queria trazer, para a gente finalizar esse vídeo,
Essa questão aqui me chamou a atenção sobre autovalores e autovetores, que ele traz essa expressão aqui, determinante da matriz menos lambda i, que é igual a zero, e aí ele traz essa aplicação aqui. A matriz que ele traz é a matriz 2, 1, 1, 2. E aí ele diz que o determinante de A menos lambda I, onde I é a matriz identidade de ordem 2, né, é igual a zero. Então essa matriz resultante aqui, o determinante dela é zero, então significa que ela não é inversível. Então, existem vetores que você aplica nessa matriz que ela cai exatamente no núcleo de uma transformação, certo? Então, dada uma transformação linear, e aqui a gente está definindo uma transformação através dessa matriz, então, a gente escreve dessa forma aqui. Então, vai ter 2x mais y e x mais 2y. Bom, essa é a nossa transformação linear associada a essa matriz aqui. E, ok, esse assunto, quando você tem transformações lineares no mesmo espaço vetorial, você pode trazer esse assunto para o chamado operadores lineares, que é quando você tem a mesma dimensão dos espaços, para os espaços de chegada e de saída, em R2 no caso. E aí, você tem o chamado autovalor associado a um autovetor, quando você tem esse resultado aqui, ó, T de V igual a lambda V, certo? É a aplicação de um vetor que resulta nele mesmo com um certo lambda, onde esse lambda é um número real. Então, a questão, a gente já conseguiu encontrar esses lambdas 1 e 3, que são os autovalores. E os autovetores? Bom, vamos encontrar, né? Então, a gente tem 2, 1, 1, 2, vezes o primeiro autovetor, que a gente não sabe quem é, vezes o autovalor associado, que eu vou colocar como 1. Foram 1 e 3, vou colocar 1 primeiro. E aí vamos fazer esse cálculo. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente vai ter 2x mais y e x mais 2y igual a 1 vezes x, 1 vezes y. Como a gente sabe que esse sistema ele não possui solução única, esse daqui vai ter a mesma resposta que esse, então eu vou pegar apenas por esse daqui. Então vai ficar aqui y igual a menos x. Então nosso V do primeiro autovalor é dado por x e y, certo? Onde o nosso y é menos x. Colocando x em evidência, porque x é um número real, nosso autovetor associado a esse lambda 1 vai ser 1 e menos 1. E de maneira análoga a gente faz para o segundo autovalor. Então, a gente já viu que a gente só precisa da primeira linha de solução. Então, isso fica y igual a x, e V2 é dado por x e y, que é x, 1. Então, nosso V2 é simplesmente 1 e 1, associado a esse lambda 2, que é 3, certo? Então, nós temos os nossos autovetores associados aos nossos autovalores.
E aí o que se faz com isso? Você tem o que a gente chama de matriz associada a esses autovalores, que vai ser 1, menos 1, 1 e 1. É colocar esses autovetores em coluna. E aí existe um resultado que diz que a matriz que a gente começou com ela é igual a Q vezes a matriz diagonal formada por esses autovalores vezes Q a menos 1, que é a inversa. Então, como a gente obteve Q, vamos obter a inversa. Determinante de Q é 2. Diagonal principal menos a secundária. Então, qual é a fórmula da inversa? É 1 sobre determinante da matriz, troca-se esses elementos aqui, a ordem deles, mas são iguais, e o sinal da secundária. Então, essa é a matriz inversa. Então, a matriz A, você pode verificar aí, fazer os cálculos. A matriz A, que é 2, 1, 1, 2, ela é igual à matriz Q, 1, menos 1, 1, 1, vezes a matriz diagonal, mas tem que seguir a ordem dos que eu tomei aqui. Então, é 1, 3 e 1 meio de 1, menos 1, 1 e 1. Você pode verificar que esse cálculo aqui dá exatamente essa matriz. Por que isso é importante, você chegar nesse resultado? Porque você pode tomar potências. Por exemplo, se você fizer A vezes A, essa matriz elevado 2 vezes, você não precisa efetuar esse cálculo dessa matriz, multiplicar ela 2 vezes. Você pode simplesmente fazer Q vezes D, que é menos 1, vezes Q vezes D, que é menos 1. Que pela associatividade da matriz de identidade desses elementos, você vai ter Q vezes D ao quadrado, Q a menos 1. Só que D ao quadrado é exatamente fazer as potências dessa matriz aqui. Então, é simplesmente levar ao quadrado esses termos. E aí você consegue fazer isso para, por exemplo, uma potência enésima. Então, por exemplo, elevado a 2024 é simplesmente fazer Q vezes D elevado a 2024 vezes Q a menos 1. Então, fica Q vezes D vezes Q a menos 1. E aí você obtém essa matriz resultante aqui para uma potência arbitrária, por exemplo, 2024. Então, é para isso que servem os autovalores, autovetores associados a uma matriz. No fundo, é isso que ele estava querendo trazer como ponto de partida, né? Trazer publicidade, esse tipo de coisa. Então, esse assunto é estudado em álgebra linear, certo? E isso é visto no segundo período de bacharelado em matemática e no sétimo período de licenciatura. Mas isso aqui é considerado a segunda prova, certo? São 3 provas no período. Então, a primeira é sobre sistemas, a segunda é sobre matrizes, mais mudança de base e tudo mais, e a terceira é cônicas e quádricas, né? Às vezes vai um pouco mais longe que isso, num curso de álgebra linear. Então vocês podem se perguntar, mas eu sei fazer essa potência da matriz elevada a 2024 ou qualquer potência que eu conseguir. Importante nesse caso aqui eu falar antes que sempre era possível você encontrar essa forma diagonal aqui, porque a matriz que a gente começou, de ordem
2 por 2, né? Matriz de ordem 2, ela é simétrica. Então, existe um teorema na álgebra linear, teorema espectral. Isso até para Rn, né? Se você tem uma matriz simétrica, isso garante a existência de uma base formada por autovetores na mesma dimensão que você está trabalhando. Então, você sempre consegue preencher todos os elementos da sua dimensão e aí você consegue sempre formar essa escrita aqui. Aí você se pergunta, mas por quê? Para que analisar isso aqui? Para que a gente precisa disso? Bom, esse assunto, sistemas lineares, ele é usado muito na computação. Então, um programa que utiliza muito esse tipo de cálculo é o CorelDRAW, né? CorelDRAW, em que você precisa fazer translações e rotações de... Rotação não, porque rotação não é um exemplo de autovetores, porque não preserva, né, o vetor, mas o CorelDRAW ele trabalha muito com esse tipo de cálculo, porque o computador está constantemente fazendo cálculos finitos para executar as ações. E aí, quando você precisa fazer esse cálculo, às vezes com matrizes, porque trabalha com sistemas, esse tipo de conta simplifica a velocidade de resposta do seu computador. Então, é por aqui que você consegue maximizar a resposta dos seus processadores. É claro que isso aqui é uma forma bem simples, né? O que se faz normalmente para maximizar é utilizar a teoria dos grafos. Então, o pessoal de combinatória, você vai ver muito eles trabalhando, fazendo pós-graduação, pós-doutorado na área de computação. É exatamente para melhorar o desempenho. Então, eu quis trazer um pouquinho a visão universitária sobre essa questão aqui. Mas eu daria uma nota 7 de 10 em nível de dificuldade. E lembrando da concorrência, né, que é enorme, essa prova realmente vai pegar o aluno que estudou, que se preparou. Só que, além disso, é o aluno que se preparou pela segunda vez, certo? Ou ele é um aluno que começou agora, fez pela primeira vez, e ele tem, digamos que, experiência. Como é que um aluno que está fazendo pela primeira vez tem experiência? Ele fez o quê? Olimpíadas. Ou então, competições internas na escola, né?